grande polêmica surgiu novamente. Vocês acham que este documento da Polícia Militar evidencia uma ordem racista, evidencia até mesmo que a Polícia Militar é racista? Esse caso ele já é bastante antigo, ele é do ano de 2012, já teve reportagem a respeito, já teve apuração, mas eu vejo muitos perfis hoje nas redes sociais comentando a respeito disso e divide opinião. Tanto é que eu coloquei uma enquete no meu Instagram perguntando se esse documento evidencia o racismo na PM e dividiu opiniões. Podem ver pelos resultados que dividiu opiniões. Vamos ler o documento juntos antes de nós passarmos para o nosso juízo jurídico, a nossa análise técnica da situação específica. Esse documento foi expedido por um capitão da região de Campinas em 2012, como eu já mencionei, falando da seguinte situação: uma ordem para o seu CGP, o seu comando de grupo patrulha, o seu sargento, focar abordagens no especificado grupo. Vamos ler junto. Esses CGP-2 deverão conhecer e providenciar para que a viatura do Taquaral, número tal, realize o patrulhamento preventivo e ostensivo, saturação, pela Rua Castro Alves, Avenida Júlio Diniz, Rua Baronesa Geraldo de Rezende, Rua do Oratório, em Campinas, São Paulo, nas proximidades do Colégio Liceu, em mediações aos sábados no horário das 11 às 14 horas, sem prejuízo no atendimento de ocorrências, no período de 21 de dezembro a 21 de janeiro, de 2012 a 2013, como vocês podem ver, focando em abordagens a transeuntes e em veículos em atitude suspeita, especialmente indivíduos de cor parda e negra com idade aparentemente de 18 a 25 anos, os quais sempre estão em grupo de 3 a 5 indivíduos na prática de roubo à residência daquela localidade. O CGP-2 e as guarnições designadas deverão constar em RSO o horário de rondas referenciando esta ordem de serviço. Com certeza vocês conseguem ver claramente qual é o problema que gerou a polêmica nesse documento, quando o capitão diz para os CGPs fazerem as abordagens a transeuntes em veículos de atitude suspeita, especialmente indivíduos de cor parda e negra com idade de 18 a 25 anos. O que mais importa, né, no documento é a cor parda e negra, ele faz essa diferenciação no documento, uma ordem, um ato administrativo para os seus comandados. Meu povo, o objetivo desse vídeo é tentar passar para vocês principalmente a respeito do documento e não esgotar o assunto a respeito se existe ou não racismo ou preconceito na Polícia Militar. Não é este o objetivo. Claro que já deixamos bem claro que não concordamos com nenhum tipo de racismo, de preconceito, de discriminação racial, seja por qualquer motivo que seja, cor da pele, religião, opção sexual, sexo e etc. Sem mais delongas, vamos começar. Com esse assunto em tela, bem-vindos ao maravilhoso mundo do direito administrativo. É uma forma de trazer vocês para esse mundo tão obscuro que ninguém gosta, ninguém aprecia, mas é de extrema importância para você, policial militar. Toda ordem de serviço, toda ordem de comandante para subordinado é um ato administrativo e deve-se cumprir os seus requisitos para que essa ordem se torne válida, sem ter o objetivo de esgotar o assunto que é extremamente extenso. E quando eu falo extenso, é extenso mesmo. Esse é um dos livros de direito administrativo que eu tenho no escritório, que eu já li inteiramente, da maravilhosa Maria Silvia Zanella de Pietro, uma das melhores juristas de direito administrativo que eu gosto de ler. É um livro extremamente extenso, como vocês podem ver, com mais de 1000 páginas. Então, é só uma pincelada no assunto que nós vamos dar nesse vídeo. Todo ato administrativo, para ser válido, óbvio, além de seguir todos os princípios da administração pública, como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tem que ter alguns requisitos para ser considerado 100% válido, como competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Isso mesmo, se o ato administrativo ele não possui competência, finalidade, forma, motivo e objeto, ele é um ato nulo. E, evidentemente, o ato administrativo tem que ter por objeto uma ordem legal, uma ordem moral. Analisando o documento, voltando para ele, quando nós pensamos nos requisitos do ato administrativo, nós temos a competência do comandante de companhia para os seus subordinados. Então, nós já temos a competência, está correta, está preenchido este requisito. A finalidade, que muitas vezes se confunde muito com o motivo, ela tem por objetivo demonstrar o porquê que esta ordem, qual que é
vamos dizer assim, qual que é o fim que esta ordem deseja atingir. E o documento, já adianto para vocês que ele está muito mal redigido. Ele está com uma ordem tão importante dessa, uma ordem tão polêmica como essa, precisaria ser melhor escrita. Então eu acho que o documento foi mal redigido no quesito da finalidade. Não está expresso qual que é a situação. Está implícito, mas não está expresso qual é a finalidade. A forma é uma forma de ordem de serviço, então com relação a isso não tem nenhum problema, está preenchido. O objeto do ato administrativo são as abordagens a transeuntes e em veículos em atitude suspeita, especialmente indivíduos de cor parda e negra com idade aparentemente de 18 a 25 anos, nas proximidades do colégio Liceu Salesiano, nas ruas e horários discriminados. Este é o objeto, e nós já vamos voltar no objeto que é o principal foco. E o motivo, que também está muito mal escrito. Ele fala sobre os indivíduos, né, um indivíduo de cor parda e negra, com idade aparentemente de 18 e 25 anos, os quais estão sempre em grupo de 3 a 5 indivíduos na prática de roubo à residência por aquela localidade. Este seria o motivo do ato administrativo. Aliás, uma curiosidade, sempre que você vê um documento na Polícia Militar, que é muito comum, que começa assim: considerando que a Polícia Militar é responsável pelo patrulhamento ostensivo e preventivo, considerando que fazer o patrulhamento nessa área é competência desse batalhão, considerando que o comandante de batalhão... Sempre se vê considerando, é justamente isso. É o administrador, às vezes na pessoa do comandante de companhia, no comandante de batalhão, de CPA e tudo mais, tentando demonstrar a legalidade, o motivo, a finalidade, o objeto, a competência do ato administrativo que está sendo emanado. Como eu disse, essa ordem de serviço ela está muito mal escrita. Muito mal escrita. Realmente a preguiça de escrever transformou esse na possibilidade de um assunto polêmico. Ainda mais, tem várias situações que mesmo uma ordem escrita, uma lei bem escrita, gera polêmicas para exploração política da situação. As pessoas acabam pensando com o coração e esquecem de analisar com a razão. Observe a forma que está escrito esse detalhe. Focando em abordagens a transeuntes e em veículos em atitude suspeita, especialmente indivíduos de cor parda e negra com idade aparentemente de 18 a 25 anos, os quais sempre estão em grupo de 3 a 5 indivíduos na prática de roubo à residência naquela localidade. Qual que é a dúbia interpretação aqui? Dá a impressão que ele está falando que todos os indivíduos de cor parda e negra, aparentemente de 18 a 25 anos, estão sempre praticando, em grupos de 3 a 5 indivíduos, a prática de roubo à residência naquela localidade. E não foi evidentemente isso que eu entendo que esse capitão, que eu não conheço, eu nunca vi, quis dizer, obviamente. Acredito que a ideia que ele quis passar nessa ordem de serviço aqui é que naquela localidade está acontecendo muitos roubos à residência e que os suspeitos são indivíduos nestas características. Mas a forma que se escreveu, a língua portuguesa aqui ficou comprometida. Dá a impressão que ele coloca aquela faixa de indivíduos que estão sempre praticando crimes naquela localidade. Então foi uma falha aqui. Vamos dizer assim, o objeto deste ato administrativo está mal escrito. E a finalidade é inexistente. Qual seria a finalidade? Finalidade, provavelmente, no caso específico, que eu nunca trabalhei nesse batalhão, seria coibir roubos à residência, né? Já até me levantaram essa questão, que o que ele quis dizer é exatamente que nessa época, nessa localidade, estava ocorrendo uma série de roubos a residências e as vítimas estavam falando que os indivíduos tinham essas características. Então ele tinha uma série de boletins de ocorrência, uma série de denúncias, entre aspas, né, que denúncia é quem faz o Ministério Público, uma série de notícias crime de indivíduos nessas características no horário especificado, estavam cometendo uma série de crimes de roubo à residência. Então ele queria o quê? Qual era a finalidade? Coibir esses roubos. E essa finalidade faltou aqui. Ela se mistura um pouco com a motivação, que também está mal escrita, os quais sempre estão em grupos de 3 a 5 indivíduos na prática de roubo à residência naquela localidade. Resumindo, o ato administrativo, a ordem do capitão, possui competência, a finalidade está extremamente mal redigida, não está expressa, então isso é uma falha, está errado. A forma não tem nenhum problema, uma ordem de serviço.
O objeto, nós já vamos discutir a legalidade, e o motivo também está muito mal redigido. Por conta disso, essa ordem, esse ato administrativo específico, ele é passível de nulidade, porque o ato administrativo foi extremamente mal feito. Eu já levantei e essa questão foi extremamente polêmica. Parece que o capitão respondeu um monte de coisa. Parece que esse documento foi parar até na ONU, questões de igualdade racial e tudo mais. Respondeu um monte de coisa, mas no fim das contas foi arquivado, e muitos vão falar, é porque foi oficial da PM, eles protegem. Não, nada disso. Foi arquivado porque realmente não ficou demonstrado nenhum tipo de preconceito objetivo nesse caso do capitão. Ele tinha uma explicação. O ato administrativo só foi porcamente redigido. Como eu disse, uma questão dessa, eu nem recomendo que comandantes hoje em dia façam isso, porque são objetos dessa especulação, dessa situação. Mas se tivesse todos os requisitos, a competência, forma, finalidade, motivo e objeto, totalmente bem escrito, bem fundamentado, seria sim um ato administrativo válido. E eu vou explicar o porquê. Se você, como autoridade policial, coloca como objeto o tipo de abordagem em pessoas em determinadas características, se você motivou da forma adequada, de uma forma dentro da legalidade, se você demonstrou a finalidade, você cumpriu todos os requisitos dos atos administrativos, essa ordem ela pode ser sim válida. Óbvio, se você realmente demonstrar a legalidade do ato. Porque se ficar comprovado que o seu objetivo for discriminar determinada pessoa, determinada raça, determinada tipo de pessoa, por religião, por cor da pele, se ficar demonstrado que não tem nenhuma finalidade, nenhuma motivação, você está fazendo isso simplesmente porque você não gosta da raça A ou da raça B, sim, é um crime de preconceito racial. Isso o mundo inteiro já decidiu que é assim. Mas se você tem um motivo legal, uma finalidade certa, um motivo bem determinado, essa ordem pode ser legal. E eu vou dar um motivo para contextualizar, vou dar uma situação para contextualizar. Imagine que numa determinada localidade está ocorrendo vários abusos sexuais. Sim, aquela palavra com letra E, que eu não vou falar aqui porque senão derruba o engajamento. Um abusador está sempre no mesmo modus operandi, quase todos os dias, na faixa das 8 às 10 da noite, num determinado bairro, numa determinada cidade. De moto, um indivíduo de cor negra, de moto, está levando vítimas, mulheres, para matagais, para casas abandonadas e efetuando abusos. Imagine no nosso exemplo que já foi feita mais de 10 vítimas, mais de 10 mulheres diferentes, sempre falam os mesmos requisitos. É um indivíduo de cor negra, um indivíduo de mais ou menos 1,72 de altura, aproximadamente 20, 30 anos, e ele está numa moto pequena. Mais de 10 mulheres que sofreram esses abusos, inclusive outras que sofreram tentativas, descreveram estas características do indivíduo. Com esta motivação, a polícia militar, com a finalidade de prender este abusador e melhorar assim a segurança pública do bairro, passa a orientar que os policiais militares daquele bairro efetuem abordagens a indivíduos nas características descritas. E passam as características: indivíduo negro, por volta de 1,72 de altura, entre 20 e 30 anos de idade, numa motocicleta pequena. Pergunta: adianta para prender este indivíduo, este caso específico, para conter estes crimes, adianta fazer a polícia militar abordar albinos de caminhão? Evidentemente que não. Se você quer prender um indivíduo que tem comprovadamente efetuado crimes gravíssimos nessas características, você tem que focar nessas características. Mas tem que saber fundamentar, colocar a concreta motivação e finalidade do caso. Hoje em dia, muitos assuntos são tabus. Tenho certeza que muita gente que está me assistindo aqui que vai fazer mau uso das minhas palavras, entendendo que eu estou falando que está liberado abordar só negros e pardos. E eu não estou falando isso em momento nenhum. O politicamente correto hoje em dia está fazendo com que pessoas deixem de analisar com a razão, com a técnica jurídica, e passam a analisar com o coração, com demandas político-partidárias. No exemplo que eu dei, no exemplo que eu acabei de passar do abusador, é relevante saber a cor da pele do indivíduo para conter
esse maníaco em série? É claro que é, meu povo. Vamos inverter o exemplo. Vamos viajar agora lá para Uganda, para Nigéria. São países africanos que mais de 95% da população tem a pele negra. Se eu falar que está ocorrendo uma série de abusos com um indivíduo numa moto, um albino branco, numa moto cometendo esse tipo de abusos, é relevante para a polícia saber que o indivíduo tem a cor da pele branca? Nas condições que eu falei do nosso exemplo, sim, é claro que é relevante. Você precisa disso. O problema do documento original é que ele foi extremamente mal redigido. Ele até fala, começa falando pessoas em atitude suspeita. Ok, ele não está excluindo os brancos de serem abordados. Ele está excluindo. Só que ele coloca especialmente os negros e pardos que costumam sair roubando todo mundo. Ele coloca de uma forma extremamente mal escrita. Foi uma toperada do capitão, que eu tenho certeza absoluta que não foi isso que ele quis demonstrar. Então, resumindo o vídeo, a ordem de serviço, ela tem um objeto até legal, pode ser sim utilizado, mas tem um vício muito grave na finalidade e na motivação. Talvez não vícios no caso concreto, né, na situação. Talvez ele com certeza ele conseguiu demonstrar isso posteriormente, porque ele respondeu por esse fato e ele não foi mandado embora, ele não foi preso. E racismo é um crime imprescritível. Então não importa se aconteceu ontem ou se aconteceu há 30 anos atrás. Ele poderia responder, inclusive, hoje. Como isso não aconteceu, com certeza ele provou que tinha sim a finalidade, tinha a motivação, só não soube colocar no papel.